Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta. Seguimos aqui na nossa conversa, continuando exatamente da onde a gente parou, explorando esse universo de noções gerais de direito e formação humanística. Isso aí. Prontos para mais uma rodada. Com certeza. Antes da gente mergulhar no tema de hoje, só para dar uma geral do que vem pela frente, ainda vamos conversar sobre sociologia do direito, sabe? Entender melhor essa relação lei-sociedade. Isso é fundamental, né? Total. E também sobre ética, que é, nossa, super crucial na prática jurídica. Responsabilidade dos profissionais, administração judicial, enfim, tem bastante chão pela frente. Um roteiro bem completo. Sim, são temas que se conectam muito. Exato. Mas hoje, o foco em algo que, olha, realmente mexe com a forma como a gente pensa a interpretação das leis. É a tal da virada ontológica, da hermenêutica. O nome assusta um pouquinho, né? Um pouco. Mas a ideia por trás é bem profunda. Então vamos desempacotar isso, então. Para começar, essa virada, ela está muito ligada a um filósofo alemão, o Martin Heidegger, e a chamada hermenêutica filosófica. A ideia central ali, o ponto de partida, é que o ser humano não é só alguém que pode interpretar. Ele é, na essência, um ser interpretante. O que isso quer dizer na prática, assim, para o dia a dia, especialmente para o direito? Então, é fascinante porque, para o Heidegger, interpretar não é uma atividade que a gente escolhe fazer de vez em quando, tipo pegar uma ferramenta. É a nossa maneira de ser no mundo. Desde que a gente nasce, ou como ele diz, somos lançados no mundo, a gente já está nessa tarefa de dar sentido para as coisas, para as pessoas, porque acontece. A interpretação é constitutiva da nossa existência. Ah, entendi. É como se fosse, tipo, parte do nosso sistema operacional humano. A gente está sempre tentando entender. Exatamente essa ideia, não dá para não interpretar. A gente está fazendo isso o tempo todo, mesmo sem perceber. E como aquela outra ideia do círculo hermenêutico entra nisso? E essa questão da pré-compreensão, dos preconceitos... Bom, o círculo hermenêutico é, assim, uma forma de descrever como essa interpretação funciona na prática. Ele diz que a gente nunca chega para entender alguma coisa, seja um texto, uma música, ou, no nosso caso, um texto de lei, com a mente, tipo, zerada, sabe? Uma folha em branco. A gente sempre traz algo conosco. Sempre. A gente traz uma pré-compreensão. É uma bagagem formada pela nossa história, pela cultura, pela língua que a gente fala, pelos valores do nosso tempo, pela tradição, né? E sim, até pelos preconceitos. Preconceitos, isso soa meio negativo. Mas aqui a palavra não tem aquela carga pejorativa do dia a dia. Significa literalmente juízos prévios, conceitos que a gente já tem antes de analisar algo mais a fundo. São inevitáveis, eles formam o nosso ponto de partida. Então, essa estrutura prévia, essa tradição, não é algo ruim. Não na visão hermenêutica. A tradição é vista como formadora. É o horizonte a partir do qual a gente pensa, a gente questiona, a gente constrói sentido. Quando um juiz, por exemplo, pega um código para analisar um caso, ele não lê aquilo como um computador lendo dados. Ele lê a partir de tudo que ele já entende sobre direito, sobre justiça. Exatamente. Moldado por anos de estudo, pela prática, pela sociedade onde ele vive. A pré-compreensão é o chão onde ele pisa para começar a interpretar. Não é um obstáculo, é a condição. Ok, isso nos leva a um ponto bem crucial, eu acho. Se a nossa compreensão já vem com essa carga, com essa pré-compreensão toda, então o intérprete da lei, o juiz, o promotor, o advogado, qualquer um, ele nunca é totalmente neutro. Como uma máquina imparcial aplicando regras. É aqui que a coisa fica realmente interessante, né? Exatamente. Esse é talvez o ponto nevrálgico da virada ontológica para o direito. A hermenêutica filosófica ela meio que escancara isso. O intérprete não é um observador externo, objetivo olhando o direito de fora. Ele está dentro do processo de interpretação. Faz parte do jogo, digamos assim. Isso. A história pessoal dele, os valores, a visão de mundo, a inserção na comunidade jurídica, tudo isso influencia o ato de interpretar. Não tem como separar o intérprete da interpretação. Mas espera aí, se não tem neutralidade total, como fica a questão da objetividade? Da justiça. Isso não abre margem para cada um decidir do jeito que quer, baseado em opinião pessoal. Essa é a grande tensão, né? A hermenêutica reconhece essa
subjetividade, essa impossibilidade de ser 100% neutro. Mas, ao mesmo tempo, a interpretação não acontece no vácuo. Ela ocorre dentro de um contexto compartilhado. Que seria a tradição jurídica, os princípios. Isso, a tradição, os princípios do direito, o diálogo com outros intérpretes, outros juízes, a doutrina, os advogados no processo. A busca não é por achar uma verdade única escondida no texto da lei. É por construir uma interpretação que faça sentido dentro desse contexto, que seja coerente, que possa ser justificada racionalmente para a comunidade jurídica e para a sociedade. Entendi. Traz uma certa humildade para o processo, talvez. Exato. Um sentido de humildade, como você disse. Reconhecer que a interpretação é um diálogo, não a descoberta de uma verdade absoluta e externa que estava lá esperando para ser encontrada. Faz sentido. E tem outro termo do Heidegger que sempre aparece junto. Dasein, ou ser aí. Como esse conceito se encaixa aqui? O Dasein, bom, ele reforça justamente essa ideia. Dasein pode ser traduzido como ser aí, ou ser no mundo. Indica que a nossa existência humana e, por consequência, a nossa interpretação, nunca acontece num vazio, num laboratório. A gente está sempre Sempre em algum lugar, em algum tempo. Sempre aí. Num lugar específico, num tempo específico, no meio de relações, de situações concretas. Nós não somos sujeitos abstratos, universais, como a filosofia talvez pensasse antes. Somos seres situados e contextuais. Existimos em situação. Ou seja, um juiz interpretando uma lei hoje, aqui no Brasil, em 2024, ele faz isso a partir dessa condição dele de ser aí, imerso nos problemas, nos valores, nas discussões do Brasil de 2024, não como um intérprete de qualquer tempo e lugar. Perfeito. O Dasein não é uma mente pura separada do corpo e do mundo. É a existência concreta, com as preocupações do dia a dia, o entendimento que tem do mundo, a sua história pessoal e coletiva. Para o direito, isso é crucial. Significa que a interpretação de uma norma ou a avaliação de um fato pelo juiz sempre ocorre dentro dessa situação vivida por ele. E a forma como ele entende a realidade social, econômica, cultural, tudo isso acaba influenciando. Inevitavelmente. Influencia como ele vai aplicar a lei àquele caso específico que está na frente dele. Então tá, deixa eu ver se eu entendi o quadro geral dessa virada ontológica. Basicamente, ela tira a gente daquela ideia mais antiga, talvez mais mecânica, de que interpretar a lei é só decifrar um código que tem uma resposta certa. Isso. E nos leva a ver a interpretação como um processo muito mais humano, né? Marcado pela nossa existência, pelo tempo, pelo lugar onde a gente está. Certo. Exatamente isso. É reconhecer a dimensão existencial, histórica, contextual da compreensão. Agora, tem um ponto importante aqui. Uma tensão. Qual seria? A hermenêutica filosófica, como a gente viu, descreve a interpretação como essa busca de sentido contínua, potencialmente infinita. A gente está sempre reinterpretando o mundo, mas o direito, o direito é uma prática social. Ele precisa tomar decisões, precisa de conclusões para resolver conflitos. Ah, claro. Um processo judicial não pode ficar aberto para sempre, né? O círculo não pode ficar girando infinitamente ali. Não pode. Em algum momento, o direito precisa fechar esse círculo hermenêutico para aquele caso específico. Isso acontece com a decisão final, especialmente a que não cabe mais recurso, o chamado trânsito em julgado. A verdade processual. Isso. Cria-se ali uma verdade processual. Uma decisão que se torna definitiva para aquele caso e que, olha só, passa a fazer parte da tradição. Ela alimenta o sistema para futuras interpretações, como precedente, como referência. O direito tem essa necessidade de estabilizar o sentido, mesmo sabendo que a compreensão humana está sempre em movimento. Nossa, essa tensão é muito clara entre a fluidez da interpretação filosófica e a necessidade de decisões concretas, de fechar a questão no mundo prático do direito. É uma tensão constitutiva do direito moderno, eu diria. E isso conecta com as outras áreas que a gente mencionou no começo, né? Por exemplo, a sociologia do direito. Como ela entra nessa conversa? Entrar total. A sociologia do direito vai olhar justamente para isso.
como essas interpretações e decisões feitas por esses intérpretes situados impactam a sociedade. E o contrário também, como as estruturas sociais, os conflitos, os valores da sociedade influenciam a criação e aplicação das leis. Então, se a hermenêutica ajuda a entender o intérprete e seu processo de compreensão, A sociologia jurídica ajuda a entender o contexto maior onde esse intérprete e essa lei atuam. Quais são as forças sociais em jogo? Como a lei funciona de verdade, na prática, para além do papel? Ela vai investigar, por exemplo, a eficácia real das normas, as desigualdades no acesso à justiça, o papel do direito na manutenção ou na transformação da sociedade. quer dizer, elas se complementam. Uma olha mais para dentro do processo de interpretação, a outra mais para o cenário social. Perfeitamente. E as duas juntas reforçam que o direito não é uma ilha, um sistema fechado, sabe? Ele está em diálogo constante com a filosofia, no caso da hermenêutica, e com a realidade social, no caso da sociologia. Para entender um juiz decidindo um caso de conflito agrário, por exemplo, não basta entender a hermenêutica dele. Precisa entender a sociologia daquele conflito naquela região. Faz todo sentido. E a ética? Onde ela se encaixa nisso tudo, especialmente com essa ideia do intérprete que não é neutro? Aí a conexão é direta e muito forte. Porque se o intérprete inevitavelmente traz a sua bagagem, seus valores, sua visão de mundo para a interpretação, a pergunta ética surge na hora. Como garantir que isso não vire arbítrio? Que não vire parcialidade indevida, injustiça? A ética vira tipo um guia, um corrimão? Exato. A ética profissional no direito se torna ainda mais essencial. Ela estabelece os deveres, os limites, os princípios que devem orientar a conduta desse intérprete situado. É o que exige dele, por exemplo, uma reflexão constante sobre os próprios pressupostos. Um esforço para buscar a imparcialidade possível, mesmo sabendo que a neutralidade total é um ideal. Precisamente. E a fundamentar bem as decisões, a ser transparente, a respeitar os direitos fundamentais, os procedimentos. Reconhecer a própria subjetividade, que a hermenêutica mostra, é o primeiro passo para tentar lidar com ela de forma ética e responsável. Fica muito claro agora como esses campos, hermenêutica, sociologia, ética, se entrelaçam, né? São super importantes para essa formação mais humanística mesmo no direito. Não dá para isolar um do outro. De jeito nenhum. E isso vai se estender, claro, para os outros temas que a gente ainda vai abordar, como a responsabilidade dos profissionais e a administração judicial. A forma como a gente entende a interpretação, hermenêutica, o contexto social, sociologia, e os deveres, ética, vai impactar diretamente como a gente pensa a responsabilidade por erros ou má conduta e como a gente organiza o sistema de justiça para ele funcionar bem. Excelente! Essa visão mais ampla ajuda muito a gente a situar a importância do que discutimos hoje sobre a virada ontológica. Então, o que fica disso tudo? Essa nossa conversa sobre hermenêutica filosófica meio que nos força a ver o direito de um jeito bem mais dinâmico, né? E complexo. Não é só aplicar regra, é um ato de interpretação profundamente humano, situado, cheio de nuances, e por isso mesmo, tão desafiador. Exatamente. E talvez nos deixe com uma pergunta importante para continuar pensando, uma pergunta que amarra tudo isso. Se toda interpretação é de alguma forma moldada pela história, pelo contexto do intérprete, como é que a gente pode, enquanto sociedade, enquanto sistema jurídico, construir mecanismos para buscar garantir não só justiça em cada caso, mas também a coerência, a previsibilidade, a aplicação justa do direito para todo mundo, considerando essa diversidade de perspectivas, que faz parte da nossa condição humana. Uau! Uma pergunta realmente poderosa e, com certeza, sem resposta fácil. Fica aí a provocação para o pessoal que está nos acompanhando. Com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Foi uma viagem interessante por essas ideias. A gente se encontra no próximo segmento para continuar essa exploração. Com certeza, até lá! Se este conteúdo trouxe alguma luz, ajudou a organizar as ideias, considere curtir e se inscrever aqui no canal para não perder as próximas discussões. Obrigada pela companhia e até a próxima. Olá a todos!